Bom, está gravando. Boa noite a todos. Então, dando sequência aqui à tabela periódica, a gente parou nesse slide aqui, falando de energia de ionização, né? A energia de ionização, ela é uma energia que você precisa fornecer para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, fornecer energia, esse elétron é removido do átomo, ele forma um cátion, e essa energia que é chamada de energia de ionização. A energia de ionização, ela varia aqui, ó, aqui embaixo, na tabela periódica, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ou seja, é o inverso do raio atômico, né? Então, quanto menor for o átomo, mais difícil é você arrancar um elétron dele. Então, o raio atômico, ele seria o inverso aqui dessa figura. Ele cresce o raio atômico ele cresce de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda, né, nos períodos. Então, resolvendo aqui novamente esse exemplo 9, ele fala, ó, 3 elementos estão indicados na tabela periódica. Baseado em suas localizações, determine qual terá maior energia de ionização. Então, a gente lembrando aqui que energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, se a gente conferir aqui na tabela periódica, o elemento verde, representado por essa cor verde, ele está mais à direita na tabela periódica e mais acima. Então, a resposta seria o elemento representado, né, pela cor verde. Então, a gente parou aqui na nossa última aula. Então, esse gráfico aqui, é uma figura que está no livro, que ele dá a energia de ionização, como que varia na tabela periódica, né? Então, as maiores energias de ionização aqui, ela está na direita, de baixo para cima. Então, o hélio seria o elemento, né, o gás nobre com maior energia de ionização. E já era esperado, por quê? Porque o hélio ele é estável, né, um gás nobre, e ele é pequeno. Então, para você arrancar um elétron de um átomo pequeno é mais difícil. Agora, se a gente olhar ali, ó, lá no lado esquerdo, essa coluna em amarelo, o césio, ele está na família 1A. Né? Essa coluna em amarelo aqui é a família 1A. O césio está ali embaixo, seria o menor, pelo menos nesses elementos aqui dessa figura, seria o elemento com menor energia de ionização, porque ele o volume, né, o raio atômico dele é grande. Então, é mais fácil de você arrancar esse elétron. Vale lembrar que estou me referindo a esses elementos, né, que estão representados aqui nessa figura. Então, temos o exemplo 10. Explique a variação nas energias de ionização do carbono, como mostrado no seguinte gráfico. Então, temos aqui no eixo Y a energia em quilojoules por mol versus o número de ionização, ou seja, um elétron removido, 2 elétrons removidos, 3, 4, 5, 6 elétrons removidos. Então, ele fala que é a energia de ionização do carbono. Então, se a gente consultar a tabela periódica, o carbono tem 6 prótons. Se ele tem 6 prótons, ele vai ter 6 elétrons. Então, a gente faz a distribuição eletrônica dele, né? Deixa eu colocar lá na tabela periódica, fazer a condensada. Seria essa daqui. Então, se a gente procurar o carbono, ele está aqui, ó, na família 14, ou 4A.
Então, para a gente fazer a distribuição eletrônica condensada do carbono, a gente pega o gás nobre do período acima. Então, seria o hélio. Então, a gente colocou aqui, ó, o hélio, que é um gás nobre. Aí depois a gente dá sequência. Então, ó, pegou o hélio, até chegar no carbono, ele vem aqui, ele tem que passar por esse bloco aqui da família 1A e 2A, né? Então, esse daqui é o bloco S. Então, a gente coloca 2, porque ele está no segundo período, 2S2, né? 2S2, 2S2. Aí depois, então, colocamos aqui, ó, 2S2, ele chegou no bloco S, né? Aí, quando ele chega nesse bloco aqui, ó, família 13, 14, 15, 16 e 17, esse aqui é o bloco P, P de pato. Então, ó, vai ficar P1, P2. Então, a gente coloca 2P2, porque ele está no segundo período da tabela periódica. Então, 2P2. Então, essa é a distribuição eletrônica do carbono. Agora, esses elétrons mais externos aqui, né, eles são chamados elétrons da camada de valência. Então, se a gente arrancar o primeiro elétron, ele tem uma energia relativamente pequena. Agora, se a gente arrancar o segundo, a energia é maior. Por quê? Porque se ele tem 6 prótons e 6 elétrons, você arrancar um elétron, então você vai ficar com 6 prótons e 5 elétrons. Então a atração eletrostática ali vai aumentar. Daí, para você arrancar o segundo elétron, você precisa de mais energia. Do mesmo raciocínio para os elétrons 3 e 4, que são esses elétrons aqui da camada de valência, né? São esses elétrons aqui da camada de valência, que é 2s2, 2p2. São esses 4 elétrons. À medida que você vai arrancando um elétron, a nuvem eletrônica vai diminuindo. Então, a atração eletrostática do núcleo pelos elétrons, ela aumenta. Então, até o quarto elétron, que são os elétrons da camada de valência, então ela cresce quase que linear, né? Um crescimento quase que retilíneo, e não é um crescimento tão abrupto. Agora, quando a gente tem aqui, ó, do 4 para o 5, a gente observa uma grande variação de energia, né? Para a gente arrancar, então, o quinto elétron. Por quê? Porque você atingiu o cerne de um gás nobre, que é o hélio. E os gases nobres são estáveis. E como ele é estável, você precisa de fornecer bastante energia para arrancar um elétron. Então, do 4 para o 5, né, quando arrancou o quinto elétron, teve que arrancar um elétron de um cerne do gás nobre, que seria já do hélio. E agora, do 5 para o 6, já é um aumento mais significativo, não é tão significativo, né, do 4 para o 5, mas o sexto elétron, o núcleo do cerne do gás nobre, ele já está desestabilizado, né, que já arrancou um elétron. Então, ele já está desestabilizado. Aí você tem ali 6 prótons para um elétron. Então, a atração eletrostática ainda é forte, né, bastante forte. Então, aí você precisa fornecer mais energia. Então, a gente pode, num resumo da resolução desse exemplo 10, que do elétron, a energia de ionização do elétron 1, 2, 3 e 4, elas são de menor energia, que são os elétrons mais externos, os elétrons da camada de valência.
Já o quinto elétron, para arrancar ele já está no cerne de um gás nobre, né? Seria o hélio. E para você arrancar, e como o gás nobre é estável, você precisa de bastante energia para arrancar esse elétron. Então você precisa de uma grande energia. Já do sexto elétron, esse cerne do gás nobre já está desestabilizado, né? Mas a gente está na proporção ali de 6 prótons para 1 elétron. Então você precisa fornecer uma energia não tão grande que nem a 5, né? Do quinto elétron, mas você precisa fornecer uma energia maior porque são 6 prótons contra 1 elétron. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 10. Então, exemplo 11. Recorrendo a uma tabela periódica, ordene os seguintes átomos em ordem crescente de primeira energia de ionização. Então, temos aqui o neônio, o sódio, o fósforo, o argônio e o potássio. E a gente tem aqui, né, para a gente lembrar que a energia de ionização ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, a gente tem que consultar a tabela periódica e ver onde está o neônio, o sódio, o fósforo, o argônio e o potássio. Vou colocar lá na tabela periódica. Ó, o sódio e o potássio, ó, eles estão aqui ó, no terceiro período, ó, sódio e o potássio. Ó, terceiro período, o sódio está aqui e o potássio está aqui ó, no quarto período. Sódio está no terceiro período e o potássio está no quarto período. O outro elemento que ele fala para a gente é o fósforo. Ó, o fósforo aqui, o P. Fósforo está aqui, ó, na família 15 ou família 5A. Então, esse aqui é o fósforo. Depois ele fala de 2 gases nobres, que é o neônio e o argônio. O neônio e o argônio, por ser gases nobres, né? O neônio está aqui, na família 18, né? E o argônio também está aqui na família 18, mas só que no terceiro período. E o neônio ele está no segundo período. Então, a gente, para resolver essa questão, ele fala para colocar em ordem crescente, de primeira energia de ionização. Então, ó, eu coloquei esse esqueminha aqui, energia de ionização, quanto mais da esquerda para a direita, de baixo para cima, maior é. Então, como ele fala em ordem crescente, quando ele fala em ordem crescente, é do menor para o maior. Então, os menores vão estar mais à esquerda aqui na tabela periódica, principalmente aqueles que estão mais embaixo aqui, né, nos períodos mais embaixo. Então, se a gente olhar na tabela periódica, o potássio está no quarto período. E o sódio, ele está no terceiro período. Então, nesse caso aqui, o menor de todos vai ser o potássio. Então, o potássio é menor que o sódio, porque o sódio ele está um pouco mais acima, né, do que o potássio, né? O sódio está no terceiro período. Então, o potássio é menor que o sódio. A gente colocou aqui, ó, potássio é menor que o sódio, que é menor que o fósforo. Porque o fósforo está aqui, ó, na tabela periódica, ó, na família 15, ou 5A. Ele está aqui, né, próximo aqui à família 18, mas ele está bem distante aqui ó, do potássio e do sódio, né? Ele está mais à direita, a tabela periódica. Então, o fósforo vai ser o seguinte, né? Então, potássio é menor que o sódio,
que é menor que o fósforo. Aí nós temos dois gases nobres, que é o neônio e o argônio. Consultando a tabela periódica, ó, o neônio está no segundo período. E o argônio, ele está no terceiro período. Então, o neônio, ele é menor, né, porque ele está mais acima da tabela periódica. Então, o neônio vai ser entre esses dois aqui, né, o neônio e o argônio, ele vai ser o que tem maior energia de ionização. Ele está mais à direita e mais acima da tabela periódica, né? Então, depois do fósforo vai ser o argônio, que é menor que o neônio, porque o neônio ele está mais acima, mais à direita e mais acima na tabela periódica. Mas a energia de ionização maior que o neônio seria só do hélio, né? O hélio está mais acima de todos e mais à direita também. Então, a resposta para essa questão 11 é potássio é menor que o sódio, que é menor que o fósforo, que é menor que o argônio, que é menor que o neônio. Essa daqui seria a resposta desse exemplo 11. Agora o exemplo 12. Determine qual dos seguintes átomos, o boro, alumínio ou carbono, ou silício, né? Boro, alumínio, carbono ou silício, tem a menor primeira energia de ionização e qual tem a maior. Então, serve essa figura aqui para a gente se basear. Quanto mais à esquerda, à direita da tabela periódica, e mais acima, maior a energia de ionização. Então, qual que seria o menor aqui? A gente tem aqui ó, o boro, está aqui ó, na família 13, eu peguei só um pedaço da tabela periódica, né? Então, tem o boro aqui, o alumínio aqui embaixo do boro, o carbono aqui, na família 14, e o silício na família 14. Então, aquele que vai ter menor energia de ionização vai ser o alumínio, né? Porque ele está mais abaixo, no período mais abaixo, e mais à esquerda. Então, a resposta daqui da menor energia de ionização é o alumínio. Mas ele pede também qual tem a maior. Até não coloquei aqui, vou colocar. Então, a maior energia de ionização é aquela que está mais à direita e mais acima na tabela periódica. Dentre esses quatro aqui, o carbono ele vai estar mais acima e mais à direita, né, dentre esses quatro aqui. Então, o alumínio seria a menor e o carbono maior. Essa daqui seria a resposta desse exemplo 12. O exemplo 13, ele fala, determine a configuração eletrônica dos seguintes íons. Então, antes a gente fez a distribuição eletrônica de átomos, né? Agora a gente vai falar de íons, que pode ser cátions ou pode ser ânions. Cátions são os átomos que perderam elétrons. E os ânions são aqueles que ganharam elétrons. Tá? Então, eu coloquei aqui corrigir a configuração durante a aula, porque é o seguinte, a gente faz inicialmente a distribuição eletrônica como se fosse um átomo neutro. Então, vamos olhar aqui, ó, o lítio. E aqui ele está falando o cátion lítio, né? Então, a gente faz a distribuição eletrônica como se ele fosse um átomo neutro. Então, a gente consulta lá na tabela periódica, o lítio, ele está aqui, ó.
O lítio, ele está aqui, ó, no segundo período da tabela periódica. Deixa eu colocar aqui, ó. O lítio está aqui, ó. Então, a gente pega o gás nobre que está no período acima, que seria o hélio. Vamos colocar aqui, ó, o hélio. Depois ele atinge o bloco S, que seria a família 1A e 2A. Então, seria, ele está no segundo período. Então, vai ser 2S1. Se fosse o berílio, seria 2S2. Mas como a gente está aqui no lítio, então seria 2S1. Então, a gente coloca 2S1. Agora, ele, quando é um cátion aqui, significa que ele perdeu um elétron. Lítio mais. Então, a gente tem que retirar esse 2S1 aqui. Então, a configuração eletrônica do lítio é equivalente à distribuição eletrônica do gás nobre, do hélio. E está em um motivo, por que o lítio perde um elétron para ficar mais estável? Porque ele adquire a distribuição eletrônica de um gás nobre. Tá? Então, um dos motivos, né, todos ali os elementos da família 1A ali, dos metais alcalinos, eles perdem um elétron. E perdendo um elétron da camada de valência, ele adquire distribuição eletrônica de um gás nobre. Então, ele adquire estabilidade. Agora, vamos ver aqui, ó, o ferro. Ferro 2+. Então, a gente faz a distribuição eletrônica como se fosse um átomo neutro. Aí consulta a tabela periódica, vê aqui, ó, o ferro está aqui, ó, na família 8 da tabela periódica. Então a gente pega o gás nobre que está acima dele, que é o argônio, né, o período acima dele. O ferro está aqui, ó, família 8, e o argônio é o gás nobre que está acima dele. Então, a gente coloca aqui o gás nobre argônio. Aí, depois, a gente tem que chegar no ferro. Aí, a gente tem que atingir o bloco S aqui, que é a família 1A e 2A. Então, vai ser, olha, ele está no quarto período, 4S2 aqui. Então, a gente coloca 4S2 aqui. Depois, ele vai atingir o bloco D. Ele vai atingir o bloco D. O bloco D é esse bloco aqui, ó. Seria a família 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas, pela regra, que a gente viu na aula passada, quando atinge o bloco D, a gente pega o período que ele está e subtrai 1. Então, vai ser 3. Então, a gente coloca 3D1, 3D2, 3D3, D4, D5 e D6. Então, vai ser 3D6 para o ferro. 3D6 para o ferro. Mas só que aqui ele é um cátion divalente. Significa que ele perdeu 2 elétrons. Mas só que qual elétron a gente elimina? Aqui, o elétron que tem o maior número quântico principal. Ó, aqui ó, nós temos 3. Então, ele está numa camada mais interna. Aqui na camada 4, ele está mais externo. Então, a gente elimina esses 2 elétrons aqui do 4s2. Então, eliminando aqui, essa daqui seria a distribuição eletrônica do ferro 2+. Agora o próximo item. Ferro 3+. Então, a gente já fez a distribuição eletrônica dele aqui, mas só que ao invés de perder 2 elétrons, ele perdeu 3 elétrons, né? Ferro 3.
Então, a gente tem que tirar 3 elétrons. Então, a ordem é a gente tirar aquele que tem o maior número quântico principal, 4s2, e aí a gente tem que tirar mais um elétron. Aí, então, a gente tira, aí sim a gente tira do 3d6. Então, a gente tira aqui o 4s2, eu vou apagar aqui. No lugar do 6, eu vou colocar o 5. Porque retirando o terceiro elétron. Então, agora aqui a gente tem a distribuição eletrônica do ferro 3+. Agora, do flúor menos, então é chamado de fluoreto. Né? Ele tem um elétron a mais. Consultando a tabela periódica, o flúor tem 9 prótons. Se ele tem 9 prótons, ele vai ter 9 elétrons. Só que ele ganhou um elétron. Então, ele ficou com 10 elétrons. Então, a gente faz a distribuição eletrônica do flúor. O flúor está aqui, na tabela periódica, na família 17. Né, o flúor, número atômico 9. Então, a gente pega o cerne do gás nobre, que é o hélio. Então, coloca aqui, o hélio. E aí, a partir do gás nobre, a gente tem que chegar lá no flúor. Então, tem que passar aqui pelo bloco, no segundo período, tem que passar pelo bloco S. Então, ele está no segundo período. Então, a gente coloca ali, 2s2. A gente põe aqui 2s2. E aí, nesse bloco 2, a gente não pega esse bloco D de dado. E passa direto. E vem já para o bloco P. Então, esse daqui seria o P1, P2, P3, P4 e o P5. Então, esse daqui seria P5, mas ele está no segundo período. Então, seria 2P5. P1, 2, 3, 4, 5. 2P5. Então, a gente colocou aqui 2P5. Agora, se a gente contar o número de elétrons, tem 9, né? 2 elétrons do flúor, do hélio, 2s2, 2s5. Então, a gente tem aqui 9 elétrons. Mas só que o flúor ele ganhou um elétron. Então, ele foi para 10. Então, aqui, nesse subnível 2p5, a gente tem que colocar um elétron. Então, a gente coloca o 6. E aí, dessa forma, está preenchida. O flúor ele adquiriu 10 elétrons. Essa distribuição eletrônica aqui é equiparada ao gás nobre neônio. Olha, ele tem 10 prótons, 10 elétrons. Então, nesse caso aqui, o flúor ele ganha um elétron, fica com 10 elétrons, e ele adquire distribuição eletrônica de um gás nobre, que é o neônio. Então, nesse caso, ele ganha um elétron para adquirir estabilidade. Então, essa daqui seria a distribuição eletrônica do flúor. Do flúor menos, né? E o último desse slide aqui é o oxigênio. Então, a gente faz a distribuição eletrônica dele como se ele fosse um átomo neutro, inicialmente, né? Então, o oxigênio ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Então, a gente consulta a tabela periódica. O oxigênio está aqui na família 16. Então, a gente pega o gás nobre acima dele, que seria o hélio. Então, a gente coloca aqui, hélio, seria o cerne do gás nobre.
E a partir do hélio, a gente tem que chegar no oxigênio. Então, tem que chegar aqui no bloco S, tem que passar pelo bloco S. Então, 2S2, a gente coloca 2S2. Aí, aqui não precisa passar pelo bloco D de dado. Então, aqui vai ser P1, P2, P3 e P4. Como ele está no segundo período, 2P4. A gente coloca aqui 2P4. Agora, a gente fez a distribuição eletrônica do oxigênio como se ele fosse um átomo neutro. Mas só que ele recebeu 2 elétrons. Ó. Ele se tornou um ânion. Então, a gente tem que adicionar 2 elétrons. O subnível P, ele cabe no máximo 4 elétrons. Então, a gente preenche esses 2 elétrons a mais nesse subnível aqui, ó, 2P4. Ao invés de ficar 4, a gente coloca 6, né, que ele recebeu 2 elétrons. Então, se a gente observar aqui, o oxigênio, ele passou a ter 10 elétrons. 2 do hélio, 2S2 aqui, 2P6. Então, tem 8, 10 elétrons. Se a gente olhar na tabela periódica, 10 elétrons é a distribuição eletrônica do neônio, de um gás nobre. Então, o oxigênio ele ganha elétrons e adquire distribuição eletrônica de gás nobre. E aí, gás nobre é estável, né? Então, o oxigênio ele ganha elétrons para adquirir estabilidade. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 13, que seria a distribuição eletrônica de cátions e ânions, né? O exemplo 14. Escreva as configurações eletrônicas para cálcio, cobalto e enxofre. É o último slide aqui dessa aula que está terminando a tabela periódica, né? Então, exemplo 14. Então, primeira coisa é localizar o cálcio, né, os elementos na tabela periódica, e você faz a distribuição eletrônica como se ele fosse um átomo neutro. Tá? Então, o cálcio, vamos procurar ele lá na tabela periódica. Ele está aqui, ó, na família 2 ou família 2A. Família 2, família 2A. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Ele está aqui, ó, na família 2A, o cálcio. Então, a gente faz a distribuição eletrônica dele. Ele está no quarto período. Então, a gente pega o argônio, que está no terceiro período. Então, a gente põe argônio, né, que seria o gás nobre. E para chegar no cálcio, aqui seria 4S1, 4S2. 4S2. Então, a distribuição eletrônica do cálcio seria o núcleo do gás argônio, gás nobre, e 4S2. Mas só que ele é um cátion, ele perdeu 2 elétrons. Então, a gente tem que excluir esses 2 elétrons, que são chamados elétrons da camada de valência. Então, a gente excluindo esse elétron aqui, ele fica com a distribuição eletrônica de um gás nobre. Então, ele adquire estabilidade. Então, se você olhar todos os elementos ali da família 2A, eles tendem a perder 2 elétrons para se tornar um cátion divalente e adquirir estabilidade, porque eles adquirem a distribuição eletrônica de um gás nobre. Então, essa daqui seria a resposta desse item A. Do item B, a gente pega o cobalto.
cobalto, número atômico 27. Vamos localizar ele lá na tabela periódica. Está aqui, ó, na família 9, o cobalto. Então, a gente pega o gás nobre do período acima, vai ser o argônio. Então, a gente coloca o núcleo de um gás nobre argônio. Ó, argônio seria o núcleo. E a partir do argônio, a gente tem que chegar no cobalto. Então, ele, ó, saindo do argônio, 18, passa aqui 19, então tem que passar aqui pelo bloco S. Então, a gente coloca 4, porque ele está no quarto período, 4S2. Então, aqui, ó, 4S2. Depois, ele atinge o bloco D de dado. Então, isso aqui seria D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7. Para chegar no cobalto, é D7. Agora, pela regra lá que a gente viu na aula passada, aqui ele está no quarto período. Para o bloco D, você subtrai 1. Né? Então, vai ser, no lugar de colocar 4D7, você coloca 3D7. Você coloca aqui 3D7. Mas só que o exemplo B ele é um cátion trivalente. Ou seja, ele perdeu 3 prótons, ou 3 elétrons. Perdeu 3 elétrons. Então, qual que seria a sequência de retirada desses elétrons? Primeiro é do número quântico maior, número quântico principal maior. Então, seria a retirada desses 2 elétrons aqui, ó, do 4s2. Então, vamos excluir aqui, ó. Aí retiramos 2 elétrons. E agora tem que tirar mais um. Da onde a gente tira? Tira aqui, ó, do subnível 3D7. A gente coloca o 6, né? Porque retirou o terceiro elétron. Então, agora a gente tem aqui a distribuição eletrônica do cobalto, 3+. Essa daqui é a resposta, né, para esse item B de bola. Agora o enxofre. O enxofre, consultando a tabela periódica, ele está aqui, ó, na família 16. O enxofre, família 16, enxofre. Então, a gente pega o cerne do gás nobre, neônio. Então, a gente coloca aqui neônio, que é o cerne do gás nobre. Aí a gente tem que fazer a distribuição até chegar do neônio, até chegar no enxofre. Então, tem que passar pelo bloco S aqui, né? Então, a gente coloca 3s2. A gente coloca aqui, ó, 3s2. 3s2. Aí depois, a gente não precisa passar pelo bloco D de dado, né? Vai direto para o bloco P. Então, aqui seria P1, P2, P3 e P4. Então, o enxofre é P4. Como ele está no terceiro período da tabela periódica, vai ficar 3P4. Então, vai ficar 3P4. Só que esse daqui é o sulfeto, né? O S2-. Ele ganhou 2 elétrons. Então, a gente tem que adicionar 2 elétrons. O subnível 3s2 já está preenchido. Então, a gente põe aqui no subnível P, que ele cabe até 6 elétrons, e ele está com 4. Então, a gente coloca os 2 elétrons em excesso aqui, de 4 ele vai para 6. Essa daqui seria a distribuição eletrônica do sulfeto. Se a gente somar aqui os elétrons, vai ser 10 elétrons aqui do neônio, mais 2, mais 6. Então, vai ter 18 elétrons. 18 elétrons é o gás nobre argônio. Então, todos esses elementos aqui, ó, da família 16 ou família 6A, eles precisam receber 2 elétrons,
porque eles ficam estáveis, porque ele adquire distribuição eletrônica de um gás nobre, do argônio. Então, com essa distribuição aqui sendo de um gás nobre argônio, o sulfeto ele adquire estabilidade. Tá? Então, essa daqui seria a resposta para esse exemplo 14. O exemplo 15, a mesma coisa, né? Escreva a configuração eletrônica para o gálio, o cromo e o bromo. Então, a mesma coisa. Deixa eu só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. É só tem que corrigir, né? Que eu coloquei aqui. A gente corrige na resolução. Ó, primeiro a gente tem que localizar o elemento gálio, que tem número atômico 31. Então, vai lá na tabela periódica, o gálio 31, ele está aqui, ó, na família 13. Gálio está na família 13, ou família 3A. Então, a gente pega o gás nobre acima dele, no período acima, que é o argônio. Então, a gente pega aqui o argônio, que seria o gás nobre, o cerne do gás da distribuição eletrônica, né? O gás nobre que é o cerne da distribuição eletrônica dele. Então, argônio. Aí, do argônio para chegar no gálio, ele tem que passar aqui pelo bloco S, né? Então, ele vai pegar aqui, ó, 4S2. Então, ele vai ficar 4S2. Aí, ele vai atravessar o bloco D de dado. Ó, porque ele está no quarto período, ó. Então, aqui vai ser D1, D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como ele está no quarto período, pela regra, se ele está no quarto período, você subtrai 1, então vai ficar 3D10. Então, todos preenchidos aqui, ó. 3D10. Passando pelo bloco D, ele vai atingir o bloco P, que é a família 13, 14, 15, 16 e 17. Mas o galho já está aqui, ó, logo no P1, né? E ele está no quarto período, então a gente coloca 4P1. 4P1. Então a gente fez a distribuição eletrônica dele como se ele fosse um átomo neutro. Só que o gálio é um cátion trivalente. Então, qual que seria a ordem de retirada dos elétrons? Então, aquele que tem o número quântico principal maior. Então, a gente pode retirar esses dois elétrons aqui, ó, do 4s2. Então, a gente pode retirar esses elétrons. E aí retirou dois, falta retirar o terceiro, né? Ó, aqui nós temos o número quântico principal 3 e aqui o número quântico principal 4. Então, a gente retira esse daqui, ó, do maior número quântico principal, né? Então, a gente retira esse elétron aqui. Então, a distribuição eletrônica para o gálio 3+, é argônio, né, o núcleo do argônio, 3D10. Essa daqui seria a distribuição eletrônica desse gálio 3+, item A. Agora o item B. O cromo número atômico 24. Consultando a tabela periódica, o cromo está aqui, ó, na família 6 da tabela periódica. Então a gente faz a distribuição eletrônica, ó, argônio, que é o cerne de um gás nobre. Então a gente coloca argônio, que é o cerne de um gás nobre. E a partir do argônio a gente tem que chegar no cromo. Pode ser crômio, né, ou cromo. Os dois são aceitos, tá? Então, tem que passar aqui pelo bloco S. Então, vai ficar 4S2.
Então, 4s2. Depois ele vai atingir o bloco D de dado. Então, vai ficar D1, 2, 3, 4. Então, a regra está no quarto período, subtrai 1, vai ser 3D4 para o cromo. 3D4. Agora, ele é um cátion trivalente, ele perdeu 3 elétrons. Então, como que a gente retira esses elétrons? Da camada que tem maior número quântico principal. Então, a gente pode retirar esse 4s2, né, que é o número quântico maior, né, 4. Retiramos 2 elétrons e tem que retirar o terceiro. Então, a gente retira aqui, ó, do 3D4, a gente coloca o 3D3. Então, essa daqui é a distribuição eletrônica do cátion, né, cromo 3+. E para terminar a aula de hoje, né, dessa tabela periódica, a gente tem o brometo, o Br-. Não sei se dá para ver aqui, mas tem um sinal de menos, né? Tem um sinal de menos, Br-. Então, o bromo ele tem número atômico 35. Então, ele está aqui, ó, bromo, número atômico 35. Então, a gente faz a distribuição eletrônica dele. A gente pega aqui o argônio que é o gás nobre que está acima dele, né? Argônio. Então, coloca aqui argônio. Aí, a partir do argônio, a gente tem que chegar no bromo. Então, do argônio, ele tem que passar aqui pelo bloco S. 4s2. Então, a gente põe 4s2. Atravessa todo esse bloco D de dado aqui. Então, D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como ele está no quarto período aqui, né, o bloco D subtrai 1. Então, vai ser 3D10. 3D10. E atinge o bloco P. Então, essa família 13, 14, 15, 16 e 17 é o bloco P. Então, vai ser P1, P2, P3, P4 e P5. Só que ele está no quarto período. Então, vai ser 4P5. 4P5. Então, a gente coloca aqui 4P5. Só que ele tem aqui, ó, um elétron a mais que ele ganhou. Então, no lugar aqui, no subnível P, ele cabe no máximo 6 elétrons. Então, ele ganhou um elétron. Então, você pode adicionar esse elétron aqui. De 5, colocar o elétron adicional aqui, ele vai para 4P6. Essa daqui seria a distribuição eletrônica do brometo. Br-. Então, essa daqui seria o término, né, da aula passada. Tem a lista de exercício 5, que já está no SIGA. Com relação a essa aula aqui, dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Vou interromper aqui a gravação.